Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Leite. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre fluxo de caixa para vocês. Essa ferramenta tão importante, imprescindível dentro de uma organização ou até mesmo na nossa vida pessoal. E eu já estou aqui para falar um pouquinho, tentar abordar da melhor forma possível e ter bastante abrangência aí com os exemplos e situações que nós vamos trazer mais adiante, deste contexto, né, dessa ferramenta, como eu disse, bastante imprescindível, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre o próprio fluxo em si, né, a sua importância e finalidade, processo de gerenciamento e decisão desse fluxo de caixa, dessa ferramenta, e sua utilidade e métodos adotados. Vamos lá. O que é o fluxo de caixa, afinal de contas? Bem, ele é uma demonstração que nada mais é do que com responsabilidade, com o objetivo de conciliar o lucro de uma companhia com as suas movimentações patrimoniais, né? Além disso, ele demonstra essas operações, pagamentos e recebimentos e todas as suas variações dentro de um determinado período, né? Refletindo todas as decisões que foram tomadas pela gestão dessa companhia ao longo dos períodos analisados. Além do mais, ele explica, né, as origens e aplicação das disponibilidades, que são os recursos que você tem ali de fácil acesso, como caixa, por exemplo, disponibilidades em aplicações e assim por diante. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Bem, em relação à sua importância e finalidade, né? Então, como eu havia dito, é uma ferramenta essencial para garantir a boa gestão. Então, eu costumo dizer que é o coração da empresa, né? Até fazendo uma analogia interessante aqui com a anatomia do corpo humano. O fluxo de caixa seria o coração, né? Aquele órgão responsável por bombear o sangue para o restante do corpo, né? Do cérebro para o restante do corpo. Enquanto o cérebro dessa anatomia humana seria o PCP, por exemplo, Planejamento e Controle de Produção, e o oxigênio desse ser humano, as vendas. Então entenda que está tudo muito entrelaçado com o fluxo de caixa. Então se você não vende, você não tem oxigênio, você não tendo oxigênio e não tendo um raciocínio por trás disso, você não consegue ter um fluxo de caixa, um coração bombeando como nós acreditamos que ele deva atuar, não é? No corpo humano para que a gente mantenha a nossa sobrevivência e equilíbrio, não é? Então, voltando agora um pouco para cá, responsável também pelo controle das movimentações financeiras. O fluxo nos permite construir um cenário de previsibilidade para as finanças dos negócios e da empresa de forma geral. E também assegurar e manter o equilíbrio dessa companhia ou desse determinado negócio que está sendo analisado. Aqui eu repasso com vocês aqui as etapas de uma boa gestão de um fluxo de caixa, se iniciando pelo equilíbrio financeiro, pelo conhecimento do processo, pela gestão na prática e pela tomada de decisão em si. Bem, como de certa forma é até já autocompreensível, digamos dessa forma, né? É importante que todos os recursos, tanto em nossa vida pessoal como na nossa empresa, estejam equacionados, sejam equilibrados. Isso quer dizer o quê? Existe uma máxima que, infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguem seguir adiante, né? Ter essa máxima, digamos, no seu dia a dia, né? Não são pessoas que conseguem se disciplinar em relação a recursos, empresas também não. Onde eu quero chegar com essa história toda, né? É sempre importante, imprescindível, até melhor dizendo, que você consiga poupar, né, boa parte dos recursos que você recebe, que entram no seu caixa, e gastar, obviamente, cada vez menos, para que você possa ter um equilíbrio, você consiga ter uma poupança, um saving, e dessa forma você poder investir esses recursos da forma como achar melhor. Se você é uma pessoa física, um exemplo, você pode adquirir uma viagem, você pode comprar um carro novo, você pode trocar de apartamento. Quando a gente fala de empresa, é importantíssimo que esses recursos que sejam poupados, você os utilize para investimentos a médio e longo prazo, por exemplo, na compra de imobilizados, investimentos fora do país, ou até mesmo para a distribuição de dividendos com uma monta um pouco maior, não é? Então é sempre importante que haja um controle muito próximo, muito minucioso dos recursos que estão entrando versus os recursos que estão saindo da sua companhia, né? De forma que você mantenha um equilíbrio financeiro e, portanto, evite ao máximo ter necessidade de capital de giro, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Então, quanto mais recursos você consegue manter em seu caixa, maior a rentabilidade que você venha a obter,
portanto, maior os seus recursos próprios e menor a necessidade de você ir ao mercado, buscar recursos de terceiros, como, por exemplo, obtenção de financiamentos junto a instituições financeiras, para que esses recursos venham a financiar a sua necessidade de caixa. Portanto, você terá uma despesa aí, que até então não estava planejada, e você pode vir a ter outros problemas mais graves em relação ao seu caixa, justamente por ter que pagar juros e despesas financeiras de um dinheiro que você não conseguiu poupar, não conseguiu salvar, quando, digamos, você tinha margens de resultados superiores e que te permitiam ter mais recursos em caixa. Falando um pouco do processo de gerenciamento de decisão, estamos mostrando aqui uma pirâmide de etapas, de etapa por etapa do equilíbrio. Então, é importante que você tenha conhecimento do processo. Então, dentro de uma tesouraria de uma companhia, um departamento bastante importante dentro da área de planejamento financeiro de uma companhia, não é? Você tenha bastante conhecimento sobre os métodos de gestão. Então, como gerir bem essa ferramenta do fluxo de caixa, da onde vêm as informações, elas provêm de quais departamentos, que rotinas você precisa ter para ter acesso a essas informações e diariamente você moldar o seu trabalho, modelar os seus números e obter resultados, tanto no acompanhamento do realizado, quanto também na atuação, na previsibilidade, né, dos recursos de forma estimada e também das ferramentas que você vai utilizar, como mencionei. Então, relatórios, cronogramas, algumas outras rotinas e tarefas diárias que você pode ter junto, não só às suas áreas internas, mas também junto a fornecedores e clientes, através de sistemas integrados, por exemplo, para que você possa ter total e plena visibilidade dos recursos que estão entrando na sua companhia. Além do mais, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um fluxo padrão, que nós chamamos de ciclo operacional, informando desde o início do processo, quando você adquire o seu produto ou serviço, como uma matéria-prima, por exemplo, não é? Todo o trajeto, né, toda a linha do tempo entre você adquirir esse produto, você honrar com o pagamento desse produto junto ao fornecedor, o estoque, o período de estocagem que você tem que deixar essa matéria-prima, né, para que ela seja também industrializada num primeiro momento. Estoque, a gente está falando de produtos semi-acabados ou até mesmo os produtos acabados e os seus respectivos giros. Não é? Cada produto tem a sua demanda junto ao mercado. É importante que a empresa, de forma estratégica, venha a canalizar esforços, direcionar recursos e energia daqueles produtos que mais têm volume de saída. Portanto, geram mais resultado, mais margem e assim por diante, e você consegue ter ganhos que serão bastante refletidos aí nas próximas semanas, meses ou até anos, dependendo do ciclo operacional dessa companhia, não é? E em relação, falamos do estoque, do giro do estoque, falamos do contas a pagar e tem, obviamente, o período de contas a receber. Então, a partir do momento que você vendeu aquele produto estocado, qual é o prazo médio de recebimento da sua companhia, né, de acordo com clientes, de acordo com o perfil de vendas, modalidade de vendas, de acordo com a região para a qual você vende esses produtos, né? Em quanto tempo você vai conseguir aferir o resultado dessas suas vendas, né? Então, a gente chama entre o período de pagamento aos fornecedores e o recebimento junto aos seus clientes de ciclo de caixa. Portanto, o arcabouço disso tudo é o ciclo operacional da companhia. Mais adiante nós vamos ver com mais detalhes em números, inclusive.